A paz de Deus, igreja. Vamos conversar um pouco? Igreja, como é bom conversar. Sabe por quê? Mente parada. Alguém um dia disse para mim assim, ó, Renato, mente parada, ela é a oficina do diabo. E é verdade mesmo, é como uma casa vazia. A casa está vazia, o adversário entra. Ali começa a plantar as baratas, os ratos, tudo quanto é bicharada. Porque a casa está abandonada, está escura, não tem luz. E se não tem luz, a bicharada chega. É isso que o adversário quer fazer com a gente. Ele quer que a gente fique mudo, calado e só apanhando. É isso que ele está fazendo com muitas pessoas. Batendo, colocando no canto de parede e dizendo, fica aí. Aí os outros perguntam, o que ela tem? Está com síndrome do pânico. O que ela tem? Ela está com depressão. Ela chora de dia e de noite. Está aí, igreja. Está acontecendo com muitas pessoas. Porque deixaram espaço na caixa principal do seu corpo. Aqui, ó. Aonde ele toma o entendimento do homem, o entendimento da mulher. Ah, mas como é que ele entra pela nossa mente? Assim como a tua voz entra pelo teu ouvido. Ele vai lá e vai lançando. Ele lança as coisas. Ele não consegue saber o que está dentro da tua mente. Mas ele sabe que o homem gosta de mulher. Ele sabe que a mulher gosta de homem. Ela sabe que ela tem um desejo. Ela tem o desejo de um carro. Aí já passa já um bonitão do lado dela com um carro. E ele, do jeito que... O que ele gosta? Ele gosta... Olha, ele gosta de uma moto. Já passa já uma morenona com a moto. É verdade, igreja. A gente está falando isso, sabe por quê? Por experiência própria. A gente viveu no mundo. Por isso que a gente fala que você tem que conhecer a mentira. Porque você conhecendo a mentira, você não cai mais nela. Que nem nós hoje. A luz, Jesus Cristo resplandeceu em nós. Sofremos, padecemos, passamos por tanta coisa. Se eu for contar minha história na íntegra, o que aconteceu já na minha vida, é doloroso para aqueles que for passar. E eu não desejo que ninguém passe o que eu passei na minha vida. Quando o adversário viu que Deus já tinha um projeto comigo lá na frente, que ele viu que mesmo eu não conhecendo nada de Deus, eu não indo muito para a igreja, era escolinha dominical, né? Outras igrejinhas que a gente ia, até mesmo com a nossa mãe, a gente entrava em tudo quanto era igrejinha, tinha comida para nós comer, nós entrava, nós era criança, mas ali, em algum lugar, em alguma delas, o Senhor foi plantando alguma coisa. Então, o adversário não fica contente quando ele vê que a lavoura de Deus está crescendo dentro de você. Então, ele não fica contente. Então, foi por isso que naquele dia, santo é o Senhor, de cima de uma ponte eu caí. E um pau, uma ripa, com uma ponta fina, e depois vindo, engrossando, entrou dentro do meu pescoço e quase saiu a ponta do outro lado. 3, 4, mais ou menos, mês sem falar. E o povo dizendo, o Renato não vai falar mais. Minha mãe, meu filho não vai falar mais. E eu querendo falar e não conseguia. Aleluia. Mas minha mãe tinha fé. A fé, igreja, ela nasce no coração de todos, seja crente ou seja de crente. A fé é como se fosse um alicerce, toda casa tem. Mas só que depende do alicerce que você vai preparar para a tua casa. E o Senhor preparou a minha mãe, preparou minha família, preparou. E o tempo passou, igreja, e o Renato começou a falar. Minha voz mudou. E hoje aquele Lamaia, aleluia, que o adversário queria deixar mudo, é o que mais fala aqui na Baixada Santista. É o que mais fala. Mas eu não vendo, eu não troco, não consigo. Não, eu poderia.
Eu poderia não estar morando dentro de uma favela junto com meus filhos. Eu poderia estar num lugar melhorzinho. Se eu fizesse como muitos que já partiram dessa terra, que fizeram CD, que fizeram fitas, que venderam, que trocaram, que fizeram barganha com a palavra de Deus. Eu não. Eu não preciso disso. Eu aprendi. Nasci na favela. Muitas vezes catando lixo, muitas vezes comendo um pão de manhã, às vezes não tem. E era assim mesmo, comia farinha com açúcar, polenta que a minha avó fazia. Ah, hoje o mundo está moderno. Hoje o mundo pode falar que está passando fome. Mentira. Muitos não estão não, igreja. Muitos a gente sabe que está passando assim. Eu estou falando gente, como nós. Mas tem muitos que está passando mesmo em outros lugares. Mas comer polenta hoje eu acho que muitos não estão comendo mais não. Eu acho que não estão comendo mais cabeça de peixe nem tripa de galinha que nem eu comi. A gente ia para a feira, debaixo das bancas a gente ia pegar algumas frutinhas que caía, eles batiam na gente, eles tacavam laranja na gente, expulsavam a gente. Mas nós vencemos, porque o Senhor nos fez vencedor. Então é isso que o adversário quer. Tomar a tua mente, te colocar na depressão, síndrome do pânico, colocar dentro da tua mente que você tem que deixar o teu esposo, que tem que deixar a tua esposa. Aí pronto, deixou o esposo, deixou a esposa, o que vai acontecer com teus filhos? Os filhos divididos na casa dos outros, e os outros não têm amor com o teu filho. Vai ter amor você, que é pai, e você, que é mãe, que saiu de dentro das tuas entranhas, que ao cortar do cordão umbilical chorou, e você disse, traga meu filho. Você na mesma hora, alamaia, Jesus, abraçou. Não foi assim? Então, igreja, é isso que o adversário quer, acabar com a tua vida. Te dar um prazer momentâneo de uma hora para outra, a qual nunca você teve. Uma boniteza em alguém, a qual nunca você viu. E te iludir, acabar com o teu casamento, acabar com a tua vida, acabar com a história da moça que é organista, acabar com a vida da moça que é auxiliar de jovem, acabar com o jovem, hein? Um jovem bonito, família distinta, família conceituada, depois aparece como uma família mal falada. Viu, moço? Não deixa que ninguém tire sarro do teu pai e da tua mãe por aquilo que estão te oferecendo e você está quase se embargando. Faz isso não, meu irmão. Além de você estragar teu pai e tua mãe, você vai perder uma herança a qual muitos estão querendo e não estão conseguindo. Continua fazendo tuas aulas de música, continua indo para os cultos de jovem, continua ficando no meio das tocatas assim, continua ficando no meio dos irmãos, as ovelhas todas juntas. Por mais que sejam frágeis, o inimigo sendo um só, ele tem medo das ovelhas, tem, porque ela sabe que ali tem um pastor chamado Deus, Jesus Cristo. Então não desista não, viu? Síndrome do pânico está pegando muitos, depressão. Muitos fizeram o que o adversário quis e agora entraram em loucura. Gente comendo lixo no meio da rua, que serviram a Deus, que pregaram, que anunciaram, que tocaram dentro da igreja. O adversário pegou e está brincando com ele como brincou com Sansão. Está judiando da mente dele e levando à loucura muito até o suicídio, porque se venderam, assim como naquele dia Judas se vendeu por poucas moedas, e quando se arrependeu já era tarde. As moedas que estavam em suas mãos, foi entregue o Filho do Deus vivo. Ele se arrependeu, Deus o sabe o que será da vida dele na ressurreição. Mas a gente sabe que ele não aguentou a maldade que ele fez e ele mesmo se enforcou. Mesma coisa você, moço, moça, mulher, homem, senhor, senhora. Depois de tanta luta, depois de tanta prova, vai se entregar assim para o adversário? Por um tempo de prazer? Um tempo de loucura? É isso que o adversário está fazendo. Entrando na mente de muitos, dizendo que o Senhor tarde virá, que aquele fez aquilo, não aconteceu nada. O adversário sempre toma um instrumento dele, sempre toma um corpo, para ver fazendo um monte de coisa errada e não acontece nada com ele. Mas você não sabe
que ele é apenas a isca do anzol do diabo na tua vida. Ele é apenas o alpiste que está no meio do laço do passarinheiro, a qual está quase te levando. E quando você tentar pular da maldade, o teu pé já vai estar preso pelo laço do passarinheiro e você vai sofrer na mão da peste perniciosa. É verdade, igreja. Está acontecendo muito. Muitas igrejas estão sendo troca de figurinha. Ah, a igreja está cheia. Não, é troca de figurinha, igreja. Está vindo uns e outros estão perecendo. Mas o Senhor disse que nós vencemos o mundo e vamos vencer também. Vamos dar luz aos cegos em nome do Senhor Jesus.